Bom dia, pessoal. Thaís, bom dia. Alex, parabéns aí à diretoria da Mocidade pela apresentação aí, a homenagem no Dia das Mães, né? Muito bom, bacana, né? O ano passado foi o Dia dos Pais, um chororô danado, né? E hoje virtualmente para as mães, diferente, né? Mas eu tenho certeza que deve ter tido algum choro também em alguma casa, com certeza, viu? Parabéns para vocês aí. Muito legal. O Gaúcho e o Gabriel, meu Deus do céu, figura, né? Os erros de gravação, esse é o melhor. Gu, beleza, Gu? Vai ter pastel hoje aí? Os irmãos já estão entrando? Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Eu espero que os irmãos estejam bem, né? Novamente aí, né? A gente sempre comentando, né? Sobre esse período, esse tempo que nós estamos de quarentena, né? E espero que os irmãos estão aí refletindo bastante, né? Pensando em algo lá do céu, né? É interessante a gente para pensar quão poderoso é o nosso Deus, não é? Ele para o universo, né? Porque a Bíblia fala que ele é o criador dos céus e da terra, né? Então isso faz nós ficarmos mais ainda contentes ao servir esse nosso Deus, né? Porque ele é o criador de todas as coisas e aprove ele um dia nos escolher. Que privilégio nosso, que privilégio nosso. Então pode ser sim a pandemia, pode ser assim o Covid, né? É, não nos preocupamos muito, não, né? A gente tem o Senhor, Ele é o nosso Pai, né? Ele é aquele que governa todas as coisas, né? Então vamos descansar no Senhor. Você que tem aí, às vezes, com o coração meio turbulento, ou meio temeroso por algum motivo, né? Descansa no Senhor, né? Descansa no Senhor. Com certeza Ele tem um plano para todas as coisas, né? Não vai ser diferente dessa vez, né? Ele quer e falar e mostrar algo para o mundo, né? E para nós Ele quer reforçar o teu grande amor, o seu cuidado e a sua grandeza para com os seus. E você é um deles, eu tenho certeza disso, né? Vamos dar início à nossa aula, então, a aula de número 17, e vai falar sobre a perseverança dos santos, né? Vamos orar? Colocar nossas vidas diante do Senhor, que Ele possa falar ao nosso coração mais uma vez nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma noite de descanso, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por um despertar, um dia maravilhoso, ó Deus, um sol raiando, ó Pai, lá fora. Obrigado, Pai, porque isso é obra do Senhor. Nós queremos colocar agora, ó Deus, as nossas vidas diante do teu altar e que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, ó Deus, para dar esta aula. Que possa, de fato, ó Deus, tocar os corações daqueles irmãos que estão ouvindo esta aula agora ao vivo, ó Pai, e também aqueles que porventura no futuro, ó Pai, irão acessar esta lição, ó Deus. Que o Senhor possa usar tremendamente, ó Pai, a minha vida. Com muita humildade, ó Deus, eu me coloco nas tuas mãos, Pai. Abençoa cada um, ó Deus, que está aqui conosco neste momento, virtualmente, e que o Senhor possa dar um domingo na presença do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. E é em nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês que a cada aula que a gente estuda e ministrada aí pelo presbítero Toninho, né, também se fala ao nosso coração. A gente vai estudando e isso vai mexendo com o nosso coração e a gente cada vez mais aprendendo mais do Senhor, né? É impressionante, né? O próprio Danilo também com as aulas maravilhosas que ele tem dado, né? E vai falar hoje da perseverança dos santos.
É interessante que ele fala dos santos, porque a perseverança, o homem também, humano, o homem aí fora do mundo, né? Ele também persevera em muitas coisas, né? Sempre para atingir um objetivo, alcançar algo pessoal, cumprir uma meta, e ele persevera também. Mas a lição é bem clara, ela começa a falar que é dos santos, é a minha perseverança e a tua perseverança com um fim, com um objetivo que a gente vai ver na lição aqui, amparada pelo nosso Deus, né? Eu vou dizer aqui o que vem a ser a perseverança biblicamente falando. Diz assim, olha, o dicionário bíblico: perseverança é permanecer num estado ou atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Ou seja, é se manter firme, né? Esse é a perseverança biblicamente falando. Em Marcos 13:13, e é uma lição, meus irmãos, que eu peço um pouco de paciência, eu vou ler bastante versículos. Eu coloquei aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, mas se não, fiquem em paz. Eu vou lendo aqui, já está bem tranquilo aqui para mim, falando para vocês. Em Marcos 13:13, nosso Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porém, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, está aí a perseverança, este será salvo. Eu vou colocar um vídeo, meus irmãos, para vocês darem uma olhadinha, 2 minutinhos só, 1 minuto e 50 mais ou menos, que vai mostrar assim a perseverança de aí fora, de uma pessoa, né? Ela traçou sim alguns objetivos da sua vida, né? Se preparou e aí então ela foi perseverante neste objetivo e depois trazer assim uma comparação para nós, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, espera só um pouquinho. Isso foi nas Olimpíadas de 1984, né? É Gabriela Andersen. Ela na época ela tinha 39 anos, né? E ela, acho que alguns de vocês não eram nascidos ainda, eu tinha 16 anos na época, né? E eu acompanhei, eu lembro como se fosse hoje, né? Este momento, né? Pela televisão. E eu confesso a vocês que mexeu com o mundo, né? A garra que ela teve. E a entrevista dela que eu acabei vendo depois, ela treinou muito, né? Enfrentou aí um treinamento, às vezes na neve, às vezes no calor, mudando totalmente a sua alimentação, focando mesmo para esse objetivo, né? Ela não se preocupava muito em ganhar o prêmio, olha que interessante. O objetivo dela, a meta dela era cruzar a linha de chegada. Esse era o objetivo da Gabriela, né? Aos 39 anos, né? É uma idade já um pouco avançada para um atleta, para um tipo dessa maratona na época, né? Então ela entra no estádio, aí ela vem cambaleando, né? Ela vem caindo e ela comenta que nesse momento aí o corpo dela estava todo em contração, não é? Todos os músculos dela estavam assim se contorcendo, cãibras, né? Na perna, na panturrilha, e ela então ela persiste, ela é perseverante, ela quer cumprir aquele objetivo dela, né? Não se preocupava tanto com o prêmio. Os médicos ali, ela diz que os médicos queriam, né? Quer parar? Você quer parar? Né? A gente está aqui, né? Para te segurar. E ela falava, não, eu quero ir até o fim. Então, assim, é um tipo de perseverança, né? Não é a perseverança dos santos, né? O qual a gente vai trabalhar, tem uma grande diferença aí, mas é uma perseverança. Isso é uma lição para nós, né? Quando nós temos aí o nosso objetivo, a gente também deve também ir até o fim, olha só. E aí o pessoal então segura ela aí, né? Aí, né? Interessante, né? A força de vontade que ela tem, né? Em chegar ali no fim, né? Em atravessar a linha de chegada, né? A nossa perseverança, eu coloquei, é muito mais do que um objetivo de vida, né? Ou uma satisfação pessoal. No caso da Gabriela, era assim, né? Ela se preparou para aquilo, então ela tinha focado aquele intuito de atravessar a linha de chegada, né? A nossa perseverança dos santos, ela vai muito além disso. Ela vai além da linha de chegada. Ela nos leva para a vida eterna, né?
Essa é a nossa perseverança. É interessante que a perseverança não é para qualquer um, a dos santos, né? Falando especificamente para o crente, não é para qualquer um, né? Às vezes nós temos aquela pessoa na igreja e ela já fez ali a profissão de fé, ela foi batizada, ela trabalha, está envolvida na igreja. Aos nossos olhos até ela parece de fato uma crente, né? Ou um crente. Mas no decorrer do tempo, ela se afasta da igreja. Né? Nós conhecemos, né? Eu conheço algumas pessoas assim, eu acho que você também deve conhecer, né? Se for uma ovelha do Senhor, com certeza o Senhor vai buscar, né? Um dia ela vai retornar. Mas muitas vezes, essa pessoa não é do Senhor. Ela parece o crente, né? E depois ela vai embora e não volta. Ou seja, ela não perseverou, ela não ficou até o fim, né? Isso fica bem claro para nós, que a perseverança dos santos é para salvos, né? É para aquele que um dia foi chamado por Deus, né? A nossa lição, é muito bacana essa lição nossa, a Confissão de Westminster, lição de número 7, ela trata sobre 3 sessões, são apenas 3 pontos, né? A primeira sessão, ela vai falar de uma vez salvo, sempre salvo, né? O crente não perde a salvação. O segundo ponto, ela fala da garantia dessa nossa perseverança. O que nos sustenta ficarmos até o fim da nossa jornada, né? Sendo que o prêmio já foi conquistado. Interessante isso, né? A Gabriela buscava um prêmio, seja um troféu ou não, ou algo pessoal, uma satisfação dela, mas ela buscava algo. Nós já temos o nosso prêmio, né? Nosso Senhor Jesus já morreu na cruz do Calvário e já ganhou a vida eterna, já nos deu a vida eterna, né? E aí, o que nos garante que nós fiquemos então? É a minha vontade? É porque eu quero ficar? Nós vamos ver isso. E o terceiro ponto fala sobre o pecado nessa nossa trajetória, nessa nossa perseverança. O que o pecado tem a ver nessa nossa trajetória? Então vamos começar. O ponto 1 da lição, a seção número 1, né, da confissão, diz o seguinte, resumidamente: uma vez salvos, salvos para sempre. Diz assim, eu vou ler aqui, olha. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Olha só, então não tem como, né, nós perdermos a salvação. Existem algumas linhas por aí que perdem a salvação, né? Os arminianos, por exemplo, é uma questão de aceitar a Jesus, né? Outras linhas então falam, poxa, se Cristo voltar agora eu estiver em pecado, eu vou perder a salvação. Então você peca, pede perdão, volta, aceita Jesus. Meio confuso isso, né? Mas não, a confissão de fé de Westminster, com muito estudo, com muita propriedade, biblicamente falando, em cima da Bíblia, nos garante isso, né? E temos aqui alguns versículos, né, que nos fala, né, através da palavra de Deus. Efésios 1, 3, 4, eu vou ler, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu, e aí tá, você tem que dar glórias, por isso você é um eleito do Senhor, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Esse é o texto, né? Ele nos escolheu. Glórias a Deus por isso. Não tem como eu perder a salvação, porque o Senhor me escolheu. João 10, 27 a 29 é até o texto base da nossa lição, né? João 28 e 29, mas eu vou ler do 27. Diz assim a palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que certeza! Que palavra do Senhor para nós. As minhas ovelhas, ou seja, eu e você, somos ovelhas do pastoreio do Senhor. Ele diz que ouvem a minha voz. Sabe o que você está fazendo aí nesta manhã?
e eu aqui ouvindo a voz do Senhor. É o Senhor quem está falando com você neste momento e comigo. Então nós ouvimos a voz de Deus, com certeza. Nós o conhecemos, o Senhor. Eu lhes dou a vida eterna. Como alguém pode dar a vida eterna e depois tirar? Ou ficar nessa confusão de eu te dou, mas olha, se você pode perder, depois eu te dou de novo. Não. Nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus de uma palavra só. Eu lhes dou a vida eterna. Ele diz que jamais perecerão. Ninguém vai arrebatar da mão do Senhor. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Somos nós. Olha como Deus olha para você e para mim. Nós somos maior do que tudo para Ele. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro e eu por duas pessoas. Pelo Pai, que Ele diz aqui, da mão do Pai ninguém vai arrebatar, e pelas mãos do Senhor que está cuidando de nós. E ainda o Espírito Santo, que habita em nós. A Trindade aí cuidando de nós. Sendo assim, meus irmãos, descanse no Senhor, ok? Nós não perdemos a salvação, como diz a palavra de Deus. O Catecismo Maior, na pergunta de número 79, questiona isso. Essa pergunta fala isso, né? Poxa, mas nós somos herdeiros de Adão. Ainda somos herdeiros, o pecado habita em nós, né? E como é que fica isso? Será que eu não perco a salvação? E a nossa lição diz lá, a resposta de número 79. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto que lhes de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão total ou finalmente cair do estado da graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. E aí então fecha isso, né? Nós não perdemos a salvação. Essa é o primeiro ponto, a primeira seção da nossa lição. Descansa no Senhor. Mas aí a gente sempre escuta alguém falar assim no meio, né? Já escutamos, né? Então se eu estou salvo, tranquilo, eu posso pecar à vontade. Então, posso sair para balada, posso beber, posso mentir, posso, sei lá, maltratar meu pai ou minha mãe. Tranquilo, posso pecar à vontade, eu já estou salvo, né? Você já não escutou isso, né? Com certeza. Mas a palavra de Deus responde em Romanos 6, 15 e 22. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha só, a Bíblia diz, de modo nenhum. Agora, porém, libertados do pecado, transformados, ou seja, tivemos um encontro, Deus nos encontrou, Deus nos chamou, aprove Ele a mexer o nosso intelecto, a trocar o nosso coração, aquilo que era ruim se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nós fomos transformados em servos de Deus, em servir ao nosso Senhor. Essa vontade está dentro de nós. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo, o fruto para a santificação, é o Espírito Santo que habita no meio do teu coração após a nossa conversão. Ou se você já nasceu no berço, glórias a Deus, você já nasceu com o Espírito Santo de Deus. Você tem um selo em você. Não é que você tem um selo, olha, eu sou de Jesus. Não. Esse selo é o Espírito Santo que habita em você, fazendo com que você deixe de pecar, como você pecava antes. Eu sempre costumo dizer que o pecado na vida do crente é um acidente. O que é um acidente? É algo inesperado, né? Está no farol, você vai passar um farol, está verde para você, vem no cruzamento, vem um cara com tudo e passa no vermelho e bate em você, então leva aquele susto. É algo que, sabe, não deve acontecer. Mas ainda como somos herdeiros do pecado, isso ainda habita, não é? Assim, na nossa raiz de Adão, né, que nós fazemos parte, às vezes caímos sim, não somos super crentes, mas devemos buscar nossa santificação. E o Espírito Santo sim vai nos ajudar a pecar muito menos. E quando pecarmos, caímos de joelho, pedimos perdão a Deus, não é? Então, não perdemos a salvação por isso, né? Mas continuamos a nossa jornada, a nossa
perseverança. Esse é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto, a segunda seção da lição, ela vai falar aqui sobre a garantia dessa perseverança. Como é que nós sabemos que eu vou ficar até o fim, vou perseverar até o fim? Eu não vou me desviar como aquele que eu conheci, que um dia ficou embora, 3, 4, 8 anos na igreja, sumiu, não está mais aqui. Será que isso pode acontecer comigo? O que me dá essa certeza de que eu vou continuar? Então, eu vou ler o segundo ponto. Diz assim: essa perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infabilidade. Ou seja, se dependesse do nosso querer, hoje eu amanheci, hoje eu estou bem, hoje eu quero ler a palavra de Deus, hoje eu quero né, me alimentar espiritualmente, hoje eu quero falar com um amigo meu, hoje eu quero pregar. Não, hoje eu não estou legal, poxa, essa noite não foi legal, eu não dormi bem, eu não estou. Se dependesse de nós, né, com certeza não saberíamos se nós chegaríamos até o fim com essa perseverança. Não depende de nós, e sim de um conjunto, né, que nós vamos ler aqui agora. Né? Hebreus 6, 17 e 20 diz assim: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, eu e você, a imutabilidade do seu propósito. Deus não muda, Ele prometeu para nós. Se interpôs com juramento. Olha só, o Senhor jurou, né? O Senhor jurou para quem? Para Ele mesmo. Porque não tem ninguém além dele para que Ele faça algum tipo de juramento. Ele é o maioral, Ele é o Criador. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Isso nos dá garantia. Deus não é um Deus de mentira. Se Ele falou, descansa no Senhor. Forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio. Olha aí, corremos, perseverança, para o nosso prêmio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Estamos correndo, estamos com o Senhor, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, e precursor aí é aquele que vai à frente, Jesus já fez, Jesus já venceu o prêmio por nós. Jesus já nos concedeu a vida eterna, se entregando para a morte na cruz. Entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, isso é que nos dá a garantia que nós vamos perseverar até o fim. Né? Outra passagem, Romanos 8:32. Antes um pouquinho, 8, 29 e 30, ele nos conheceu, a palavra de Deus diz, ele nos predestinou, não é? Ele nos chamou, né? Nos justificou e também nos glorificou. Que privilégio nosso, né? Isso nos dá certeza de que estará conosco na nossa perseverança. Romanos 8:32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, a salvação foi o mais difícil. Deus deu seu filho para morrer por mim e para você. Você acha que ele não vai dar os meios de sustentação para que nós sejamos perseverantes até o fim? Às vezes a gente pode pensar, poxa vida, e será que eu vou conseguir? Está tão difícil, né? Não é fácil seguir ao Senhor. Poxa, eu tenho as minhas coisas, os meus afazeres, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha profissão, o meu novo trabalho, um relacionamento que eu estou começando, tantas coisas que eu preciso resolver na minha vida e ainda tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar, será que eu vou conseguir perseverar nessa santificação? Vai sim, porque Jesus não poupou o seu próprio filho para morrer por você e para mim. Então descansa no Senhor. Ele mesmo vai arrumar esses meios a nos ajudar a ser perseverantes.
né? A Gabriela que nós vimos no começo, ela teve um objetivo, né? Ela se esforçou, mas só foi de ultrapassar a linha de chegada. A nossa perseverança vai além da linha de chegada, como eu disse no começo. Ela vai até a vida eterna, ou até quando nós partirmos daqui. Devemos ser firmes, perseverantes, servindo ao nosso Senhor, tentando sempre fazer o melhor para Ele. A perseverança era desenvolvida mediante a ação da Trindade. Então aí tem os meios, né? Como é que Deus opera isso em nós? Além da promessa do Senhor, que Ele está conosco através do pacto, da graça, Ele também nos dá a Trindade operando em nós, né? De que maneira? O amor do Pai, né? Isaías 54:10. Olha só como Deus nos ama. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia, o que é misericórdia? Se compadecer com a dor do outro. Isso é o que Deus sente por mim e por você. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de ti. Ou seja, meus irmãos, se depender do amor de Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Isso nos dá segurança a continuar na nossa perseverança. Nós não perdemos a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. Ele está conosco, Ele nos dá a garantia de que nós vamos ser perseverantes e ainda nos dá os instrumentos que trabalha na nossa vida, que é a Trindade, começando com o amor do Pai. Depois também Ele nos dá o segundo elemento da Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos intercedendo por nós. Em João 11, 41, 42 diz assim: Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Que bênção, meus irmãos! Saber que nessa jornada, nessa perseverança nossa, que não é fácil, nós sabemos disso, nós temos o amor do Pai que se compadece por nós. Nós temos o papel do nosso Senhor Jesus Cristo intercedendo por nós. De que maneira? Falando para o Pai da nossa santificação, nos ajudando nessa caminhada de ser mais parecido com Ele. No nosso trabalho, na obra, intercedendo por nós, apresentando o nosso trabalho, que nós fazemos para o Senhor. É o Senhor Jesus quem intercede por nós. Pelos nossos pecados, quando nós não estamos bem por algum motivo, caímos em pecado, nós vamos falar um pouco disso mais para frente, mas o Senhor é aquele que você pode dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de mim, não é? Então, como o nosso juiz, o Senhor Jesus intercede por nós junto ao Pai, levando os nossos pecados e assim somos perdoados para recomeçar, não é? E continuar a nossa perseverança nesta caminhada nossa. O amor do Pai, a intercessão de Jesus Cristo por nós. E em terceiro lugar, a terceira pessoa da Trindade, a permanência do Espírito Santo em nós. Olha só, que pacote que o Senhor nos presenteia. Em João 14, 16, 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e Ele vos dará outro Consolador, Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que privilégio nosso. Saber que eu e você, aí, você está me olhando agora, dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que te ajuda, que faz com que você está aqui agora, né? Não pense que foi por você. Eu vou levantar cedo que amanhã vai ter escola dominical, o Antônio vai começar, vamos ter a nossa aula 10h15, vai ter depois do Dia das Mães da comemoração, vai ter lá, Não é você. É o Espírito Santo do Senhor, é que te acordou,
é que te colocou esse desejo de estar aqui agora. Às vezes, não querendo muito, com sono, aí embaixo dessa coberta, que eu sei que você está aí na cobertinha, está friozinho, mas o Espírito Santo te moveu a pegar o celular, a clicar, a entrar, para ouvir a voz dele. E assim é o papel do Espírito Santo, né? Da Trindade, na realidade, nessa nossa perseverança. O amor do Pai, Jesus intercedendo por nós, nos ajudando, abrindo o coração para Ele, não é? E o Espírito Santo, né? Nos lembrando de buscar ao Senhor, nos lembrando do pecado, de não fazer aquilo, nos constrangendo, ou seja, a parte da Trindade dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso faz com que nós continuemos a ser perseverantes. Isso não é confortante para nós? No momento em que nós, às vezes, deixamos por algum motivo de buscar a palavra de Deus, estamos. E às vezes pode acontecer pela correria do dia, pela vida que nós estamos levando, por algum dissabor, a gente se afastar um pouco e saber que Deus está nos dando essas ferramentas para não nos desviarmos, para nós continuarmos perseverantes. A Trindade nos ajudando, a palavra de Deus, né? A salvação eterna já garantida por nós na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Vamos lá, vamos continuar aqui. A perseverança tem compatibilidade com o pacto da graça, né? Uma outra coisa que nos dá garantia, né? Deus não muda, a gente já viu isso, né? Deus, ele falou, ele não muda. E ele fez um pacto conosco, né? Em Jeremias 32, no verso 38, 41, diz o seguinte: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Obrigado, Senhor. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna. Não é algo provisório, algo momentâneo, algo que agora fica essa aliança, você pode perder essa aliança. Uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. A palavra de Deus diz, né? Tudo coopera para o bem, aquele em Romanos, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Olha aqui a confirmação disso. Não deixarei de lhe fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Reverência a Deus. Tratar o Deus como se deve, no seu devido lugar, no seu coração, com temor e tremor, lembrando sempre do que ele fez por nós. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Mais uma certeza de que nós estaremos perseverantes, não por nós, mas porque Deus nos sustenta. Tiago 1,17 diz assim: Jesus é fiel. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, nós já sabemos disso, mas eu estou lendo aqui mais para dizer que é a palavra de Deus e não eu que estou falando. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Nosso Deus é um Deus infinito, né? Nosso Deus é um Deus poderoso. E quando nós abraçamos esse Deus com a certeza da nossa salvação, você percebe que nós não temos assim com o que se preocupar. É que às vezes nós deixamos, né, assim, nos levar por tantas coisas do mundo, por tantos lixos que recebemos de informação e até vimos, né, pela televisão, pela internet. E às vezes por estar um pouco afastado, não muito ligado à palavra de Deus, não muito intimamente com a nossa perseverança lutando, a gente acaba tendo nossos temores, passando aí por alguns momentos difíceis. Mas quando nós entendemos o papel do Senhor na nossa vida e está conosco nessa nossa caminhada em sermos perseverantes, por isso que ele fala a perseverança dos santos, né? Os santos somos nós, os santos somos nós, e ele está junto com nós, com o amor do Pai, com Jesus Cristo, fazendo essa intermediação entre nós e o Pai.
o Espírito Santo que habita em nós, a palavra do Senhor, que não pode existir variação nem sombra de mudança, ele é fiel naquilo que ele fala, né? Eu acho bem interessante quando a gente ouve Deus falar assim que ele é fiel, né? A questão dos dízimos e das ofertas, né? Existem algumas linhas que prega assim, né? Poxa vida, mas você dá o dízimo esperando receber algo em troca. Isso é barganha com Deus, né? Eu já escutei isso falar. E depois você vai entendendo, não. Nessa palavra aqui que Deus não tem variação nenhuma de mudança, aquilo que ele fala é verdade. Deus ele fala lá em Malaquias, né? Que provai-me nisso, se você for fiel, provai-me nisso, ou seja, prova o Senhor, se eu não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, meu irmão, não é uma barganha. O Senhor quer que você devolva aquilo que é dele, de coração. Se você ganha 1.000, 100 é do Senhor. E se você puder dar 200, 300, melhor ainda, né? De livre e espontânea vontade, não esperando algo em troca. A gente sabe disso. Deus é fiel naquilo que ele faz, né? Isso faz com que a gente descanse, a gente continue perseverando na nossa jornada. Às vezes, né, como Gabriela ali, ilustrando um pouco aquele vídeo que eu coloquei, poxa, ela disse que teve câimbras no corpo inteiro, né, panturrilha até o braço, querendo um pouco parar, se desidratou, querendo, o seu corpo secou, não é? Correndo já há horas e vendo ali a linha de chegada e aquilo que ela fez vem na mente, aquele, né? Ela teve todo esse trabalho de treinamento, isso vem tudo na mente dela. Ou seja, trazendo para nós, a nossa jornada não é fácil. Seguir ao Senhor não é fácil. Mas nós, como Gabriela dependeu dela mesmo, nós não. Nós não seguimos ao Senhor por nossas forças. É isso que a lição quer dizer para nós. É o Senhor quem nos dá essa perseverança e nos sustenta. É diferente. Se dependesse de nós, como disse aqui agora, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade de querer seguir ou não, já tínhamos desistido disso. Mas é o Senhor que nos carrega. Aquele dia que você não está bem, que você está para baixo, que no trabalho mexeram com você, que na faculdade não foi legal aquele estudo que você teve, você não entendeu direito e você não vai conseguir tirar uma nota boa naquela prova. É o Senhor quem está com você, te carregando para que você estude mais, para que você volte para a empresa com um novo porvir, que as pessoas possam ver a mudança que você teve. Não é por você, é Cristo quem faz isso em você. É Ele quem nos carrega nessa perseverança. Então descansa no Senhor. Isso é bênção, isso é bênção. Isso faz mudar o nosso dia de hoje. Hoje é dia do Senhor. É uma bênção, está aí o sol que Ele criou para nós. Às vezes a chuva para molhar o jardim, né? É Ele que cuida de tudo. Ficamos firmes no Senhor, perseverantes dos santos. Que privilégio o nosso. Certa vez alguém disse, a perseverança não faz obter a salvação. A perseverança não faz com que você seja salvo. Presta atenção. Mas é a prova da sua salvação. Não é você que persevera, e sim Deus que te sustenta. Entendeu? Não é pelo seu esforço. Pô, eu vou na igreja, eu estou na escola dominical, poxa, eu estou trabalhando com os jovens aqui, estou fazendo um trabalho ali, poxa, eu vou lá, vai ter um trabalho na sinodal, eu estou aqui, eu estou me esforçando aqui, eu estou sendo perseverante. Não, não, não. Isso não faz com que você venha a ser salvo. Pelo contrário, essa luta que você tem é devido à sua salvação. Muda um pouco o entendimento. Quando você vê um crente perseverante, é um sinal de que ele é salvo. Espero que você esteja perseverante aí, meu irmão, assim como eu. Eu tenho tentado fazer o melhor para o Senhor, né? Às vezes, temos aí os nossos altos e baixos, cada um com as suas particularidades, né? E aí intercede Cristo por nós, né? Dobra o joelho, fala com o Senhor, Senhor, me ajuda nesse ponto, me ajuda naquele ali, mas vamos lá, perseverantes. Me ajuda, Senhor. Então vamos para o terceiro ponto da lição, já finalizando, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam entendendo, né? A gente estuda aqui e peça para que Deus usa, né, a nossa vida, né, para passar a lição. Espero que os irmãos estejam aí entendendo. A terceira lição vai falar sobre o pecado, né? Apesar de nós termos a nossa vida eterna, e uma vez salvo, sempre salvo, nós temos a garantia que nós vamos perseverar até o fim.
Nós temos aí o papel da Trindade nos apoiando, nos ajudando, né? Temos a confiabilidade do pacto da graça que foi feita por nós. Nós temos todo esse conjunto a nosso favor. Nós temos as nossas lutas, né? Não significa que nós estamos aí ausentes de problemas e de lutas, né? Existe uma responsabilidade nossa para com Deus, de cada um, minha e sua, para com Deus, para continuar a nossa jornada da santidade, né? Para irmos até o final. Nós temos um papel de temor, um papel de tremor ao nosso Deus, como diz a palavra do Senhor. E a luta não para. É uma luta contra o mundo, uma luta contra a carne e uma luta contra o diabo, né? Ele não quer que nós estejamos aqui agora, né, fazendo essa live. Que cada irmão agora, né, pastor está dando aula, o Nivaldo na congregação, as professoras com as crianças. Ele não quer isso. Ele quer que você fique aí dormindo, quietinho, não é? Esfriando a sua fé, esfriando a comunhão, esfriando essa vontade de ler, essa sede de ler e aprender mais do Senhor. É isso que Ele quer. Essa é uma luta que continua. Essa luta não para. E vamos lá. O que diz então a respeito do pecado? E quando nós caímos em pecado, né, isso acontece em alguns pontos que nós vamos ver aqui. Mateus 26, 70, 72 e 74. Vai falar lá. Vocês conhecem muito bem essa passagem. E 70 diz assim, Mateus 26, 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Já estou sabendo de quem é, né? 72. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E o 74. Então começou ele a praquejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Meus irmãos, aqui é a prova de que nós passamos por lutas e podemos sim, em algum momento de nossa vida, do nosso dia, melhor dizendo, né? Não é da vida, do nosso dia, né? De quando nós acordamos até a hora de deitar, nós ser como Pedro. Pedro negou o Senhor. Pedro foi um apóstolo de Cristo. Pedro andou com Cristo. Pedro tocou em Cristo. Pedro viu os milagres de Cristo. E Pedro negou a Cristo. É interessante que essa palavra, então começou ele a praguejar, a dizer mal de Jesus e até jurar que não conhece esse homem. Difícil, né, de escutar isso. Mas esse é o homem ainda pecador, ainda com o deslize, ainda com a tendência do pecado, né? Por isso é que nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. E o Espírito Santo, que já habita em nós, nos ajudar a ser santos, a não pecar. E se porventura cairmos, estender a mão para o Senhor e se libertar daquilo, né? Pedir ao Senhor para que nós pequemos cada vez mais, ser um acidente em nossa vida, né? Então aconteceu com Pedro, pode acontecer com nós, com certeza. E nós aqui, quando acontece de pecarmos, né? O que acontece, né? Ele diz aqui na lição, né? Acontece que nós desagradamos a Deus. 2 Samuel 11, 27, diz assim, uma passagem bastante conhecida. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Olha só, Davi então adulterou com Batseba, enviando Urias, o seu esposo, na frente da batalha, né? Urias foi morto, consequentemente um abismo chama outro abismo, né? Um pecado puxa um outro pecado. E a palavra de Deus diz que quando pecamos, Deus se desagrada, Deus fica chateado, com certeza, né? E foi mal aos olhos do Senhor o que Davi fez. Quando nós pecamos, também a lição diz que, e a palavra de Deus diz que entristece o Espírito Santo que habita em você. É aquele que eu falei para você, que está aí com você nesse momento.
É uma pessoa, o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Se relaciona com a gente. E tem sentimentos, né? Porque ele se entristece, diz a palavra de Deus. Quem se entristece? Né? Você, por exemplo, quando alguém faz alguma coisa para você, você fica chateado, você fica triste. Ou não? Né? Assim é o Espírito Santo. E isso faz a gente pensar antes de pecar ou fazer alguma coisa de errado. Eu vou entristecer alguém. Né? Efésios capítulo 4, verso 30 diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando Cristo me salvou, né, há alguns anos atrás, um diácono uma vez falou algo para mim interessante, né? Eu falei, poxa, mas o Espírito Santo habita, a gente percebe quando vai pecar, a gente, né, se constrange, né? E ele falou assim para mim, o Espírito Santo se entristece sim, ele habita em você, ele vai te mostrar quando você está errado, né? Quando você está pecando. Por exemplo, né, vou usar uma conversa aqui do jovem, né? Vai para balada. Hoje em dia o jovem vai para balada, né? Um vai para o funk, outro vai para o barzinho, não importa, vai numa balada. Então, se pudesse, eu tiraria o Espírito Santo e deixasse em casa, no meu quarto. Tranca a porta, fica aí. Eu já volto. E vai para a balada. Né? E curte lá, né? Chega às 10 da noite, que normalmente a balada é assim, né? Vai até às 5 da manhã e volta para casa, depois com sono, né? Alguns até já meio embriagado, volta. Abre a porta, Espírito Santo, vem. Pronto. E aí? Coloca em mim e vou dormir e descansar. Como se nós pudéssemos, né? Deixar o Espírito Santo do lado na hora do momento de pecar e fazer uma coisa de errada. Isso me fez refletir na época. Falei, puxa vida, é verdade. Né? Isso faz eu pensar aonde eu ando, por onde eu ando. Isso faz pensar o que eu falo, né? O que sai da minha boca. Isso faz pensar a maneira que eu trato as pessoas, a maneira que eu vou para a casa do Senhor, né? Sabendo que o Espírito Santo está comigo. Então não tem como, não é? Isso é algo divino, algo celestial. Né? Ele está com você ao mesmo tempo e faz com que você lembre do sacrifício da cruz no Calvário a todo tempo. Esse é o papel do Espírito Santo. Né? Mas quando nós caímos mesmo assim, eu imagino o quanto ele se entristece, não é? E ainda depois o amor é tão grande do Senhor que nós caímos de joelho, pedimos perdão quando nós nos arrependemos de verdade, e Ele sabe quando nós nos arrependemos, não é aquele perdão da boca para fora, não é? Quando nós pedimos de verdade, Ele é fiel e justo para nos levantar e continuar sendo perseverantes na nossa jornada. É maravilhoso. Então, pense um pouquinho na hora de fazer alguma coisa errada, meu irmão, né? Eu não falo só para você não, essa palavra falou muito ao meu coração. Às vezes nós não falamos, mas nós pensamos, né? Às vezes nós não pensamos, mas nós agimos, né? E isso tem entristecido, desagradado o nosso Deus, tem entristecido o Espírito Santo que habita em nós. Vamos lá. Quando nós pecamos, infelizmente, quando nós caímos, a palavra de Deus fala que nós somos privados da graça e do conforto de Deus, não é? Ou seja, nós deixamos de participar das bênçãos de Deus. Né? Salmo 51, 8, 10 e 12 diz o seguinte: faze-me, o salmista, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, ó louvor aí, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós demoramos para pedir perdão, de fato, e voltar a essa comunhão com Deus, nós somos privados das maravilhas de Deus. O salmista aqui estava assim, não é? Pedindo para que voltasse a alegria, não é? Pedindo para que criasse um coração novo dentro dele, né? Um espírito inabalável, né? Para que restituísse a alegria da salvação, aquele primeiro amor. Senhor, volta, por favor, né? Não me deixa longe disso, né? E aí você fica afastado dessas coisas. Por exemplo, quando você está em pecado, você não quer ir para a igreja. Muita gente não quer ir para a igreja, acaba se afastando da comunhão dos irmãos,
É tão gostoso a gente. Eu não vejo a hora de chegar na igreja lá para dar um abraço nos irmãos. Não é para vocês jovens que sentam ali no fundo, as meninas, né, no último banco, né, os meninos lá em cima na galeria. Poxa, a vida tá batendo um papo um com o outro ali, trocando como é que foi sua semana, contando alguma coisa de uma nova paixão aí, de um lance que aconteceu na faculdade, do trabalho. E aí começa o culto, vamos louvando a Deus lá na frente, a equipe de louvor na frente, não é? A gente ouvindo ali. Eu não vejo a hora disso acontecer. E quando nós pecamos, somos privados dessas coisas. Ou às vezes estamos dentro da igreja, está ocorrendo louvor, o culto já começou e você está longe, porque o teu coração está sujo, você pecou, você não pediu perdão para o Senhor, não voltou. Você está sendo privado desse conforto e da graça do Senhor. Não deixe que isso aconteça, meu irmão. Pecou, volte ao Senhor. Peça ao Senhor misericórdia, fala: Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso do Senhor. Né? Não deixe que as coisas do mundo interrompam a sua caminhada. Né? Deus está te dando tudo para que você seja firme e perseverante. Você está com Ele. Como eu já disse, vou repetir, não é você, é o Senhor que te sustenta nessa caminhada. Então não deixe desagradar a Deus para isso. Seja firme, meu irmão. Seja firme, luta contra o pecado. Eu sei que não é fácil, né? É uma luta constante, uma luta constante. Mas vamos lá. Também diz aqui que nós experimentamos o sofrimento, e é verdade. Né? Além de perdermos o conforto da comunhão dos santos, de estarmos juntos com a alegria de Deus, nós experimentamos o sofrimento. Lá em Salmo 32, 3, 4, diz assim: enquanto calei os meus pecados, olha o salmista, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, meu irmão, quando você está em pecado, né? Dependendo do teu nível de pecado, dependendo do que você tem feito, e eu não sei e não quero saber, aprove você falar para o Senhor, e entregar para o Senhor e mudar de vida. O salmista diz que os meus ossos envelheceram. Em outro lugar ele diz que as minhas lágrimas eram o meu alimento. O pecado faz isso com as pessoas. Você perde a fome, você deixa de comer, porque você está indo contra a palavra de Deus. Temos que rever. Aquele temor e tremor que o Senhor disse que ia colocar no nosso coração, é para isso, é porque nós pensemos duas vezes antes de fazer algo errado. E ele diz aqui: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Claro, você vai sofrer quando nós pecamos. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? É aquela sequidão, aquela terra árida, que almeja por água no deserto. Assim estava, né, o vigor dele. Estava sem vida. O pecado entristece as pessoas, o semblante cai da pessoa. Você nota a pessoa quando está triste. Lembrando e deixando bem claro que nem todo o sofrimento nosso é por causa de pecado. Nós sabemos, não é? Estou sofrendo porque eu pequei. Calma, calma, né? Eu já caí em outra igreja que eu comecei, era um perigo isso. É um perigo isso, né? Você está sofrendo porque você pecou. Não, calma, calma. Às vezes Deus está trabalhando nossa vida para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Deus quer te lapidar, Deus quer trabalhar você. E aí vai tirando uma lasquinha aqui, uma ali, não é? A palavra de Deus fala que as provações ela traz crescimento, com certeza, às vezes estamos passando por... Mas está tudo bem, eu tenho servido a Deus, eu tenho sido um dizimista fiel, tenho sido perseverante na obra do Senhor, está tudo bem. Por que aconteceu isso comigo? Eu sei dos meus pecados, quando eu peco eu tenho entregado para Deus. Por que eu estou sofrendo? Porque Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer que você seja um pregador do Evangelho. Deus quer que você dê um testemunho melhor do que você já está dando, né? E ela te traz crescimento, você fica mais próximo do Senhor, está te tornando mais forte, porque se vier uma provação mais para frente difícil, que pode vir, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, você já está forte o suficiente para passar por ela. Esse é um tipo de provação, é um tipo de tratamento que o Senhor faz com nós. Mas existe esse tipo que eu estou falando aqui, que você sabe, que o Espírito Santo já mostrou para você, que você está sofrendo porque você pecou, é por causa desse e daquele pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me mostrando, eu não vou errar mais. E o Senhor trata, não é? Nós sofremos, o Senhor trata, porque Ele quer que você volte. Aquilo que plantamos, nós colhemos, né? É um chavão dizer isso, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Concordo com você, é verdade. Às vezes o Senhor nos trata porque Ele quer que nós voltemos para o caminho do Senhor, como no Antigo Testamento,
né? O povo se desviava do Senhor. Deus então mandava os profetas, volta, volta, volta para o caminho, volta. Alguns voltavam, outros não voltavam e sofriam. É isso que quer dizer aqui esse sofrimento aqui, né? Às vezes alguns pecados escandalizam, né? E mexe com outras pessoas. É tão importante falar do pecado porque assim, às vezes você faz um pecado que não vai mexer só com você. Aquele pecado atinge as pessoas em volta. Às vezes a sua família, às vezes o seu amigo, às vezes a sua comunidade, a tua própria igreja. Olha só como é forte o pecado, né? Envolve toda uma questão. E por isso que Deus nos colocou o Espírito Santo de Deus, nos deu um novo coração, nos fez nova criatura, né? O pecado tem que ser um acidente, não pode fazer parte da nossa vida, não. E por último aqui, olha, o pecado de Deus atrai sobre si juízos temporais, né? Juízos temporais, né? O Senhor já cravou lá na cruz do Calvário, né? Jesus já pagou os nossos pecados, né? Nós não vamos sofrer mais juízos, né? Mas tem os juízos temporais, a palavra de Deus fala. Salmo 89, 30, 33 diz o seguinte, olha, Deus falando: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aquilo que nós falamos atrás, Deus é fiel. Ou seja, se nós pecarmos, nós vamos ter alguns juízos temporais. Deus vai tratar, né? Assim como o pai trata o filho, né? Assim como eu tratei o Rafael, como trato a Tabata, como o pai de vocês trata vocês. O pai que ama faz isso, corrige, né? E às vezes nós pecamos, nós caímos aqui, desagradamos a Deus, entristecemos o Espírito Santo, como já foi falado, e o Senhor então ele trata. Ele trata às vezes com vara, com punição, puxa a orelha nossa, né? Nos faz aqui um tratamento para que nós voltemos ao nosso processo de santificação, para que nós voltemos a ser perseverantes e trilhar, volta para cá, né? Aquela ovelha que foi, buscou, trouxe aqui no seu rebanho e vai conduzir aqui, olha, alimentando com a palavra de Deus, né? Dando aqui aguinha, dando ração para nós, o alimento espiritual, vamos conduzindo, vamos lá, além da linha de chegada, além da linha da Gabriela, que só queria passar aquela linha de chegada, nós vamos até mais longe, nós vamos até o fim, até a volta de Cristo. Porém, meus irmãos, apesar de nossas lutas, ele diz aqui, olha, apesar de nossas lutas, da nossa jornada, temos a garantia da vitória, né? O inimigo não vai prevalecer sobre você e nem sobre mim. Não adianta vir o Satanás, né? Aquele que tem Cristo, o inimigo não lhe toca, né? Ele pode rodar a nossa mente, né? Ele pode tacar alguns dados inflamáveis, né? Nós temos assim a armadura de Deus, o capacete, né? Nós vamos aqui nos limitamos, lutando, né? Tirando aqui os dardos inflamados do inimigo, mas ele não pode fazer ninho. Satanás não pode estar dentro da sua cabeça, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para combater isso. Nós temos a vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa doutrina nos dá segurança, força em meio às nossas incertezas e lutas da vida, né? Então, eu estou aqui finalizando a nossa lição de hoje, né? Finalizando a nossa lição de hoje. Nos dá essa tranquilidade, né? Nos dá vida eterna, nós não perdemos a vida eterna. Ele nos garante que nós vamos chegar até o fim, mediante a palavra do Senhor, é o pacto que Ele fez, não é um Deus de mentira, é um Deus fiel. Ele nos dá a trindade, o amor do Pai, o Filho intercedendo por nós, o Espírito Santo habitando em mim e em você, para nós continuarmos, para nos ajudar. E quando nós cairmos,